Oi, turma do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa. No 11º texto, A Verdade que Liberta, um chamado à coragem, Tassos Licurgo. Na 7ª parte, Discernindo a Verdade em Tempos de Engano. Sabemos que vivemos tempos difíceis e confusos, basta ligar a televisão, abrir as redes sociais ou conversar com alguém na rua para perceber que todo mundo parece ter uma verdade para defender. Mas será que todas essas verdades são realmente verdadeiras? A resposta é clara: não. Muitas vezes o que vemos são meias verdades ou até mentiras completas disfarçadas com palavras bonitas e boas intenções. E aqui está o ponto: isto não é apenas fruto de manipulação humanas, é parte de algo muito maior, uma verdadeira guerra espiritual que está acontecendo ao nosso redor, mesmo que a gente não perceba. A verdadeira batalha não é apenas contra pessoas ou ideias, mas contra forças invisíveis que usam pessoas e ideologias como ferramentas. E essas forças têm um objetivo claro: espalhar confusão, medo e mentiras, afastando as pessoas da verdade e de Deus. É por isso que o discernimento é essencial. Não se trata apenas de ser inteligente ou bom em debates, mas de enxergar além da superfície. Vamos ser francos: o mundo progressista e ideologias como o comunismo têm a habilidade impressionante de distorcer a realidade. Já vimos aqui que eles usam termos como justiça social, inclusão e direitos humanos como uma espécie de isca, mas muitas vezes essas palavras escondem intenções que vão diretamente contra os valores tradicionais e cristãos. Também já vimos que um exemplo claro disso é o discurso sobre o direito ao aborto. A palavra direito é usada para mascarar o que realmente está em jogo, a vida de um bebê. É uma tentativa de transformar algo moralmente errado em algo aceitável. Precisamos estar atentos para identificar essas armadilhas e reconhecer onde está a verdade. Agora vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Somos bombardeados por informações o tempo todo. Notícias, postagens, vídeos, e nem tudo o que consumimos é confiável. Muitas vezes há agendas ocultas por trás das mensagens que recebemos. Já vimos, por exemplo, que a mídia frequentemente promove a desconstrução da família tradicional, apresentando-a como algo antiquado ou até opressor. Mas isso não é por acaso. Há uma tentativa deliberada de enfraquecer a base da sociedade. Um exemplo prático disso é a redefinição do conceito família. Já vimos que antigamente todos sabiam o que era uma família: pai, mãe e filhos. Hoje esse conceito foi diluído para incluir qualquer tipo de arranjo. O que gostaria que você repassasse algo agora é que tal artimanha não é apenas uma mudança de definição, é uma tentativa de destruir a estrutura criada como base para a sociedade. É importante deixar claro que discernimento não é apenas sobre identificar o erro, é também saber como responder a ele. E aqui está a chave: nossa resposta deve ser baseada na verdade e no amor. Ai, gente, eu tô até cansada já dessas conversas, sabe? O que é verdade? Essa frase, o que é verdade, ela tá me deixando simplesmente irritada. E eu sei que eu tô errada também. Mas como ele próprio disse no texto, né? Nós estamos sendo bombardeados. Se você liga a TV, grande parte do que se fala na TV é mentira, é meia verdade, tem uma intenção por trás de quem transmite, de você engolir o que eles querem que você aprenda, que você faça o repasse. Se você liga a rede social, existem vários tipos de pensamento, não é só aquele que a mídia tradicional, através da TV, passa. A TV eu já descartei, já tem, acho que quase uns 10 anos que eu não assisto televisão. Eu tenho dois aparelhos de TV em casa, os dois ficam desligados o dia inteiro. Quando eu quero assistir um filme, quando eu quero assistir um vídeo de música, ou quando eu quero buscar uma determinada informação num documentário, eu ligo essas TVs. Ou seja, é algo que está ficando obsoleto que fala, né? Uma coisa que sem sentido. Eu não estou usando mais. Então eu tenho
O celular que não sai da minha mão. E às vezes é isso que está me irritando, porque ali são várias opiniões. Cada coisa que acontece, uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, é verdade de um jeito, é verdade do outro. E olha, gente, a questão realmente é como ele falou aqui, não é você saber a verdade, porque a verdade ela é relativa. A minha verdade pode não ser a verdade do próximo. O que eu entendo pode não ser o entendimento do próximo. E tá tudo certo, se houvesse a palavra respeito. Então, o que ele diz aqui no final? Que a gente tem que saber o que o outro pensa para a gente saber se defender dessas palavras e não aceitar tudo. Essa defesa tá me cansando, porque às vezes até dentro da doutrina espírita, a qual eu faço parte, existem pessoas dentro da doutrina questionando se Allan Kardec, se Jesus, se isso, se aquilo. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, aonde é que nós vamos parar? Todo mundo questiona tudo, todo mundo é o dono da verdade, todo mundo dá pitaco em tudo. E você que está buscando um caminho, que você está buscando algo que lhe faça bem, no meio dessa balbúrdia toda, você não se sente bem, você se sente, pelo contrário, deslocado. Eu me sinto hoje deslocada até dentro da doutrina a qual eu faço parte. Eu me sinto deslocada na sociedade, eu me sinto deslocada, por exemplo, eu vejo os vídeos assim, pai com o braço cruzado na porta do banheiro feminino dentro de um shopping, aguardando que a tua filha entre no banheiro, faça suas necessidades e possa sair. E se vier qualquer travesti na porta querendo entrar, o pai não permite. Aquela briga, quer dizer, você sai para se distrair, você sai para curtir um momento de lazer com a tua família e a pessoa tem que estar armada ali. Armada que eu digo não é armada de arma, de algo que vá ferir alguém, não. Armada no sentido, né, braço cruzado, nada amigável. Então, assim, tenso, né? Uma situação tensa para quem tá saindo para ir para um cinema. A última vez que eu fui para o cinema, já faz um bom tempo, eu vi a molecada cada vez pior dentro do cinema, tendo um comportamento cada vez pior. E aí meu irmão falou, vamos, Patrícia, vamos no cinema. Eu falei assim, ele gosta de cinema, meu irmão vive em cinema. Eu falei, você já está acostumado já com essas bagunças de jovens. Eu sou da época que cinema era lá na Praça da República, né? A gente entrava naqueles cinemas cheirosos, bem cuidados, com carpete, né? Não era luxo, mas era algo educado, né? Respeitoso, que iam famílias. Quem quisesse bagunça dentro do cinema, tinha o cinema da bagunça, né? Tinha aqueles de filme pornográfico, tal, que o pessoal ia lá só para fazer bagunça mesmo, mas o cinema tradicional era família. E a gente ia com a pipoca na mão, e não tinha essa de ganhar brinde, de ganhar brinquedo, não, porque o maior ganho de uma criança naquela época no cinema era ter a mão da mãe de um lado, a mão do pai do outro, né? E lá dentro do cinema poder curtir uma pipoca com os três, né? Os três comendo aquela pipoca, vendo o filme, se divertindo com o filme, que geralmente eram filmes para diversão. Hoje, até desenho animado. Você liga na sua casa, no celular, para o seu filho assistir, quando vê, tá ali ensinando uma série de coisas que você, enquanto pai e mãe, não aceita. Aí o filho vem com aquelas ideias e você fica, né, tendo que se defender de algo que você não ensinou, que o mundo está trazendo através de uma tela de celular, ou seja, você não tem segurança nem dentro da sua casa. Esses dias teve uma denúncia de uma criança que estava jogando um videogame que eu não conheço, mas diz que muita molecada joga ele, e que um cara prometeu não sei quantos robô lá, não sei como é que funciona isso, dentro do jogo para a criança, se a criança fizesse determinada coisa para o cara. Pedofilia pura. Então, assim, é muito complicado a gente viver dentro desse contexto que nós estamos, de guerra, de conceitos que não são apenas guerras de conceitos, mas que vai muito além. E quando ele fala que é uma batalha espiritual, ele não está aumentando o ponto, ele está falando aquilo que é muito sério. Existe nas forças ocultas uma agenda para destruir família, para destruir o bem, porque nós estamos em vias de progresso, em vias de evolução espiritual. E nessa evolução espiritual, as trevas não querem que a gente progrida. Então, querendo ou não, gente, nós somos obrigados a falar dessa parte espiritual dentro da política, porque dentro da política está cheio desses trevosos
que não querem o nosso progresso espiritual, que querem que a gente fique aqui se degladiando. Olha a situação da escola. Eu fui professora há 32 anos numa sala de aula. Eu fui vendo desde 1995 a derrocada da escola. Sabe, professor não tendo valor nenhum, alunos não querendo estudar, pais omissos, direção, supervisão, sistema corrompido. E de lá para cá as coisas só foram piorando. Quando entrou o primeiro inclusão na minha sala, eu falei, gente, isso não vai dar certo. Pela lei, o pai e a mãe ficam junto por 2 horas na escola. É uma adaptação, é uma socialização. O professor não é clínico, ele não tem como dar aula para uma criança atípica. Ele se formou para dar aula para criança típica, para criança regular. E ainda assim nós enfrentamos uma série de coisas dentro desse típico, porque vem criança com defasagem, vem criança com distúrbio, vem criança com depressão, vem criança com problema físico, vem criança com problema emocional, que dentro do que o professor estudou, ele ainda é capaz de desenvolver alguma coisa. Mas nós somos da área educacional e não clínica. Aí colocaram primeiro a inclusão na minha sala e falaram, você vai ter que ficar com ele 4 horas aí dentro. Eu falei, gente, mas o que eu vou fazer com uma criatura que joga a carteira pro alto e sai mordendo todo mundo? Eu não tenho condições, a sala tá com 44 alunos, o que eu faço? Nem que eu tivesse 7 alunos, que tem uma escola aqui perto da minha casa que tem 15 no máximo, numa sala de aula. Ah, esse aí dá conta, né? Tem 3 inclusão lá dentro. 15 alunos, 3 inclusão, uma professora. Quando muito, um auxiliar no período passa em 6 salas de aula dando uma olhadinha o que está acontecendo. Porque não tem um auxiliar para cada aluno inclusão. Tem um auxiliar por período, para passar em 6, 7 salas. Então, enquanto tem um aluno mordendo na sala 1, tem outro aluno mordendo na sala 2 e o cara que é da inclusão, o auxiliar, ele está na sala 4. Então, a gente não tem condições. E não adianta falar, Patrícia, isso é um discurso de exclusão. Não, é um discurso de realidade. Como é que um professor dá conta? Tem professores que são tão bons, mas eles adoecem, porque eles vão fazer 1000 cursos para dar conta de atribuições que não são deles. A área clínica não é educacional, é uma coisa diferente da outra. E eu falava isso no meu primeiro inclusão. E as professoras falavam assim, tá vendo? Olha lá, a professora está excluindo aluno. As outras professoras que não tinham inclusão falavam isso, olha lá. Ela não dá conta. Depois fala que ela é ótima professora, mas ela não está dando conta daquele aluno, tá vendo só? E queriam me ver o circo pegar fogo. Aí começou a vir mais inclusão, cada uma foi recebendo um. Tinha uma que jogava o seu inclusão para o pátio toda hora. Que inclusão é essa? Que o aluno não ficava na sala de aula. Aí tinha uma outra que não dava conta da sua inclusão lá. A menina sentia que na minha sala era uma sala muito quieta e ela não gostava de barulho. Ela abria a porta da minha sala, entrava e sentava lá no fundo da minha sala. Enquanto ela ficava quietinha lá mexendo em livro, por mim tudo bem. Mas é certo, ela não fazia absolutamente nada. Ela saía da sala dela, vinha para mim e ficava mexendo em livro. Jogava todos os livros pro chão. Até o dia que eu consegui, aos poucos, falar para ela, você jogou o livro no chão, pega e coloca para cima de volta. Porque não é certo os outros alunos ficarem na sua bagunça. Eles não estão te recebendo bem, aí eu ficava lá no ouvido da menina. Então, assim, é algo que nós não estamos planejando, simplesmente está acontecendo. Está fugindo do planejamento da família, como educar seus filhos, está fugindo do planejamento da escola, como educar seus alunos, está fugindo do planejamento social de como conviver, porque a desordem está armada. E isso a gente vai dizer que é só algo político? Gente, todo lugar tem explosão de nervos, todo lugar tem gente querendo falar, eu tenho a verdade, eu estou de acordo com a lei, se você falar tal coisa você vai preso. Ontem eu vi um vídeo que eu não sei se eu dou risada ou se eu choro. A coisa mais gostosa que tinha antigamente é você passar na rua e um homem falar pra você, nossa, como você tá bonita. Não falar palavrão, não ser esdrúxulo, mas o cara que é cortês, né? Que chega na gente e fala assim, nossa, você é muito bonita, parabéns, né? É tão gostoso para uma mulher isso. A mulher ontem, que não é lá uma princesa, fazendo um vídeo dizendo assim que o cara chegou perto dela e perguntou se ela era casada. Oi, tudo bem? Você é casada? Fez essa pergunta.
E ela já estava acionando polícia, porque aquilo ali é misoginia que fala, né? Eu tô me adequando ainda às nomenclaturas aí. O cara não pode falar que você é bonita, não pode perguntar se você é casada. Se perguntar teu número de telefone, então já é assédio, não é não? Então, olha, gente, eu vou te falar, é o fim da picada. Os homens não vão chegar perto de mulher. E eu fiquei sabendo que, através de internet também, que tem um monte de fábrica, indústria que tá mandando mulherada embora. Sabe aqueles direitos que a mulher queria de poder trabalhar? Tá indo pro ralo. Porque quem é que vai ter mulher num emprego sabendo que qualquer coisa que você fale para ela, isso pode ser voltado contra você? Quem trabalhou, gente, trabalhou. Quem não trabalhou, eu acho que não vai trabalhar mais. Então, nós estamos vivendo momentos muito difíceis e eu não vejo isso só pelo lado da política. Não consigo enxergar isso só pelo lado da política. Dentro da política tem as trevas que estão agindo em todos os setores, bombardeando todos os lugares e nós estamos caindo nessa. Aí hoje de manhã eu abri um vídeo, me deu um saudosismo tremendo, né? Eu vi o vídeo, eu falo, eu não sou do PL, eu não sou de partido, eu sou do Bolsonaro. Se um dia ele falar para mim que é do partido PXZ, é para lá que eu vou. Eu sou bolsonarista. Eu tenho ele como um político que eu estimo, não de estimação. E aí eu vi um vídeo do Bolsonaro hoje de manhã, até chorei, e eu não tenho vergonha de falar isso não. Ele atendendo as crianças, atendendo as pessoas, como todo dia de manhã ele atendia aquela leva de pessoas que chegavam lá na frente do serviço, ele descendo do carro, ele ia lá, cumprimentava um por um, respondia algumas perguntas. As crianças que visitavam ele abraçava, ele tirava foto, uma menina tocando uma sanfona, e ele brincando com a menina tocando a sanfona. Crianças que na estrada ficavam, né, com a bandeirinha, acenando. Ele parava o carro com aquele monte de segurança no meio da estrada, ia lá e abraçava a criança, tirava foto com a criança. Então, assim, o Bolsonaro, ele era muito família, as brincadeiras dele com a Michelle na cozinha, né? Aquele jeito toscão dele, né? Que ele é bem estúpido do jeito de ser, mas aquele amor todo com a menina dele, com a filha dele. E a gente vê aqueles elos de amigos em volta dele, não somente de políticos, né? Porque quem é amigo dele é amigo mesmo, independente de política. E tem muitos que são oportunistas, tira fotinho do lado do Bolsonaro para falar que é amigo dele e na verdade quer sair para vereador, deputado, senador, sei lá o quê. Mas tem aqueles que são fiéis, né? Ele tem amigos. E aí a gente olha para outra figura, né? Para o dito presidente atual, o cara não tem nada. Ele não tem nada, 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 nada. Ele não tem um amigo, ele não tem nem esposa. Ele não tem nada. Tudo que ele tem é fachada. Só de olhar um e outro, você fala assim: meu Deus, como é que esse indivíduo veio parar aqui? Como é que ele já veio tantas vezes? Como é que foi capaz do povo? Eu já escolhi ele um tempo atrás. Como? Como que a gente se deixa enganar? Pelas palavras, né? Pela inclusão, pelo, pelo direito, né? Porque vocês precisam de tal coisa e o pai vai dar, né? Então, aquela coisa que você acredita que ele é um ser diferente dos demais porque veio da classe pobre, porque cresceu no meio das indústrias, da metalúrgica, né? Aí você olha para trás e fala assim: poxa, você, Patrícia, fez parte disso tudo aí, ó, porque você também já votou nisso. E quando você desperta e você olha para trás, aquilo te dói na alma, porque se hoje ele está ali, é porque ele foi construindo tudo isso ao longo do tempo e parte dessa construção você ajudou. Você se culpa, né? Há o que fazer? Ainda há muito o que fazer, porque tem gerações que dependem de nós. Já que nós erramos no passado, nós temos que limpar esse erro, nós temos que consertar enquanto é tempo. E para consertar não é só urna, porque a própria urna não é confiável e a gente já viu isso nas últimas eleições, deu o que deu. É garantia de todos os dias você lutar pelo discernimento e pela verdade. E qual é a verdade? Aí eu volto no campo espiritual. A única verdade que nós temos, Jesus. Essa é a única verdade que nós temos. É a única, única, única.
tudo e qualquer coisa que aconteça em nossa volta, a gente deve se perguntar: se Jesus estivesse aqui, como que ele ia resolver isso, né? Eu dou o direito, aparentemente eu dou o direito para uma criança de inclusão jogada numa sala de aula e tiro o direito de 44 que estão ali para aprender história, geografia, português e matemática. Se Jesus estivesse ali, ele ia colocar todo mundo junto para conviver, mas ele ia fazer assim: vocês têm condições de história, geografia, português, você precisa da área clínica, você tem que ser tratado da forma clínica. Porque é fazer ao outro o que gostaria que fizesse a você. Jogar um aluno dentro de uma sala e falar que é inclusão, atolar o professor de um monte de documento, colocar ele com 40 alunos, colocar ele com um aluno de inclusão, quebrando tudo numa sala de aula, é fechar os manicômios e fazer a estrutura escolar um manicômio. Jesus não faria isso, né? Jesus não faria pessoas correrem determinados tipos de riscos, brigas desagradáveis, sem sentido, se é homem, se é mulher. Outro dia eu estava escutando uma pessoa que é da política, eu não sei se ela é senadora, o que ela já foi, ou ela é. Bem, enfim, eu escutei um vídeo dela e ela dizendo assim: por que não faz o terceiro banheiro? Gente, vamos lá. Eu estava pensando aqui outro dia, a Sabesp diz que vai ter que colocar o relógio de água para dentro do quintal. Minha casa é toda azulejada. Eu coloquei minha garagem todinha azulejo por conta da umidade que tem aqui. Para colocar um relógio que está na rua, na calçada, para dentro do meu quintal, eu vou ter que quebrar todo o meu azulejo. Ali onde eu vou quebrar o azulejo, passa cano, além do cano da água, né? Tem um outro que é de saída. Ou seja, eu vou ter que fazer uma reforma grande por conta de um buraco para colocar esse relógio para dentro. Eu vou ter que quebrar toda a minha parede, correndo o risco de acertar outros canos e outras situações. O azulejo eu não tenho mais para comprar, vai ficar um remendo. Eu vou ter que pagar pedreiro, eu vou ter que pagar material, correndo o risco do negócio não ficar pequeno. Pode acontecer do negócio ficar pior, eu ter que fazer uma obra maior. Então, quer dizer, um negocinho de nada já é um transtorno lascado, porque eles mudam as coisas lá em cima e a gente tem que fazer aqui. Agora, imagina só, um comerciante que tem o banheiro bem pequenininho de mulher, de homem, para poder atender a demanda que ele recebe ali naquele comércio. Ele não tem espaço para o terceiro banheiro, mas ele vai ter que fazer o terceiro banheiro, porque existe aí toda essa parafernália de bagunça que a esquerda colocou. Se é homem, entra no banheiro dos homens. Se você está fantasiado de mulher, se você gosta de se vestir de mulher, se você se sente mulher, entra no banheiro dos homens. Você é homem e acabou. Agora, outro dia eu vi uma criança saindo dentro de um banheiro correndo, porque o cara levantou a saia dele lá, sei lá o que ele fez lá dentro do banheiro, e a menina viu. Por mais que pessoas trans sejam boas, e muitas podem até ser, eu não duvido disso, porque caráter é uma coisa, sexualidade é outra. Existem os que são cafajeste, que são canalha, que são pedófilo, e que estão travestidos também, assim como tem o hétero. Não é uma coisa só do homo, só do trans, é uma coisa de caráter. Mas a gente sabe que essas pessoas, infelizmente, muitas delas não têm um controle emocional. Elas não conseguem se aceitar. Já começa pela falta do seu equilíbrio emocional. Às vezes as suas atitudes correspondem a essa falta de equilíbrio. E isso vai trazer consequências para aqueles outros que não escolheram o mesmo caminho. Então, falar, você é homofóbica, eu não sou nada. Eu não estou aqui para julgar quem está certo, quem está errado. A única coisa que eu acho é que é tanto mimimi, é tanto falatório para complicar, ao invés de descomplicar. Seria tudo mais simples se cada um ficasse no seu cantinho como é. Mas eu não escolhi ser assim. Não, você escolheu sim, meu filho, minha filha. Outro dia teve um cara que estava falando assim: vocês já perceberam que a briga para entrar nos banheiros femininos é dos homens que se traveste, né? Eu não sei nem usar o termo. Que se traveste de mulher
quer entrar no banheiro de mulher. Mas as mulheres que se tornam homens, que fazem cirurgias para se tornar homens, elas não querem entrar no banheiro masculino, não é? Por que que isso acontece? Eu parei para ficar refletindo sobre isso e falei, é verdade. A gente vê mais homem vestido de mulher querendo entrar no banheiro de mulher do que mulher que se tornou homem que quer entrar no banheiro de homem. Não tem. Por quê? É uma questão cultural? É uma questão emocional? O que que é? Por que que mulher não quer entrar no banheiro de homem? Agora homem quer entrar no banheiro de mulher. Por que que o homem quer ser mulher? Né? Então, eu vejo alguns que são homossexual, que se tornaram hétero novamente, e eles falam, gente, eu vim de lá e eu sei como é que é. Eu não sou homo, então eu não sei dizer exatamente como que é a convivência com essas pessoas, mas tem pessoas que já foram e dão seus depoimentos e falam que grande parte é um desequilíbrio só. Não conseguem ter aquela, como que fala, o senso de justiça, de meio termo. Ou é tudo ou é nada, né? É o desequilíbrio. E isso não é algo político, é algo que foi plantado de pouquinho em pouquinho. Por onde? Não tem nada demais você ser homo, não tem nada demais você querer se travestir, não tem nada demais, cada um, cada um. Eu gosto de branco, eu vou usar branco, se eu quiser usar preto, eu uso preto e pronto. É gosto. Mas sem interferir na vida alheia. Mas se está interferindo na vida alheia, não é algo de direito. Não é algo de verdade. Quando você faz ao outro algo que você não gostaria que fizesse com você, você não está agindo com a verdade. Você não está seguindo Jesus. Você está indo à manda das trevas. Então, a política, ela está realmente corrompida em todos os sentidos, principalmente no campo espiritual. Cabe a gente estudar para amenizar tudo isso e não deixar propagar ainda mais. Porque se lá atrás nós tivemos um pezinho como eu tive, né, o voto na pessoa errada, tá passando da hora da gente poder acertar esse passo para as futuras gerações, porque tá gritante, né? A gente vê vídeos direto na internet falando assim, geração Z, geração X, geração isso e aquilo, que os bons estão indo embora, tá ficando aí uma geração que não serve para nada. E isso é triste demais, gente. Nós vivemos tanto para chegar aqui e entregar os que vieram depois da gente para um mundo completamente de perna para o ar, né? Isso, os nossos filhos estão vendo essa transição toda. E os nossos netos? Será que ainda vão ver alguma coisa? Vai sobrar alguma coisa no final de tudo isso? É uma questão a se pensar. Ainda que a gente fique empapuçado com um monte de coisas que estão sendo bombardeadas de notícia, de briga, de desentendimento, cabe a cada um de nós tomar as rédeas da situação. E né, eu vi um ator essa semana, eu não sei falar o nome dele, Casarré, eu acho que é assim o nome dele. E ele foi cortado na emissora que ele trabalhava porque ele falou que homens precisam rezar. Ele só falou isso. Ele fez um programa, ele fez um encontro onde homens precisam rezar. A emissora não quer saber dele. É uma questão social? É uma questão educacional? É uma questão cultural ou é uma questão espiritual? Vamos pensar.